causa operária, não é? É. Pô, me conta um pouco aí de como é que aconteceu essa legalização nos anos 90 aí. Essa história é interessante. Nós decidimos, em 1980, por aí, entrar no PT. Estava sendo fundado. Né? Foi uma oportunidade de construir um partido grande. Então, a gente deveria entrar aí, lutar pelas nossas ideias, ver se o partido ia por um rumo que a gente concordasse. Aí nós tivemos muita briga aí dentro, né? Muita mesmo. Uma briga no sentido de ideias. Briga de ideias, exatamente. O que eram as brigas do momento naquela época? Tinha muita coisa. Por exemplo, num primeiro momento, o pessoal queria colocar para dentro do partido os políticos tradicionais. Entendi. Né? Então, a gente levou uma luta para impedir isso daí, foi relativamente bem sucedida. Né? A gente achava que o partido deveria ser um partido realmente de trabalhadores, onde o trabalhador tivesse o poder de decisão. Né? Daí nós não fomos tão bem sucedidos, porque se você olha o PT hoje, você vai ver que ele é dominado por uns engravatados, Sim. Não é pelos operários da fábrica, nada. Nós propunhamos que o partido fosse formado a partir de assembleias sindicais, no ABC, por exemplo, tudo. A direção do PT, que é mais ou menos a mesma de hoje, rejeitou. Não? Uma parte está no PSOL agora. Nós discutimos o programa, né? Também teve muita divergência. Eles não queriam colocar o problema do socialismo no programa, não queriam colocar o governo dos trabalhadores, não colocaram no primeiro programa. Então, nós tivemos todas essas divergências. E coisas práticas, por exemplo, na primeira eleição, nós nos opusemos a que cada candidato tivesse um fundo eleitoral próprio. Nós falamos, isso aí beneficia quem tem dinheiro. Se você é um pobre coitado lá, como é que você vai? O partido teria que distribuir o dinheiro equitativamente entre todos os integrantes. Então, nós tivemos várias dessas coisas, né? Várias mesmo. E aí, a nossa briga com o pessoal que dirige o PT hoje, Lula, Zé Dirceu, etc., chegou num ponto na eleição de 89, né? Onde o Lula teve como vice um cidadão que era senador do PMDB depois do PSDB. Nós nos opusemos a isso. E aí eles fizeram uma coisa muito estranha na época, que era o seguinte, falaram, nós vamos agora regulamentar as tendências internas do PT. Quer dizer, depois de 10 anos que o partido já existia, e eles falaram o seguinte, só que tem uma coisa, a tendência causa operária não vai ser regulamentada. Aí nos excluíram, aí teve todo um... Mas teve uma justificativa plausível para isso ou era só um jogo de poder? Eles disseram que eles usavam uma expressão que era o seguinte, que nós éramos, na verdade, tínhamos duas camisetas, a do PT e de um outro partido que seríamos nós. Mas o PT era assim. O PT era uma federação de grupos. Era ilegítimo alegar isso daí depois de 10 anos. Né? Alguém queria dominar o PT, né? Alguém queria ser o comandante do PT naquela época. Eles queriam isso. Centralizar o poder deles. Eu acho que mais eles queriam impor uma determinada linha de conduta política, que é o que acabou vigorando. Você vê que o PT, depois da primeira eleição, ele foi ampliando o leque de alianças, foi se juntando com todos os partidos tradicionais, eles queriam ir por aí. E era uma pressão muito grande, porque, lógico, tinha muita gente que queria usar o partido como um trampolim. Não acho que os dirigentes que eram militantes do movimento, Lula, Zé Dirceu, tivesse a ideia de usar o partido como trampolim, mas eles queriam chegar a governar e eles achavam que o único meio era, né, se abraçar com tudo que havia na política nacional. Talvez eles não estivessem errados, né? Só que eles talvez também não estivessem preparados o que significaria para o próprio partido. Na minha cabeça, é meio que abandonar os seus próprios princípios para obter outros resultados. Pelo que você está falando, assim, é isso que eu estou entendendo. Vamos lá, eu nasci acreditando, que nem o Flow, nasci acreditando na liberdade. Vamos conversar com a galera aqui, vamos deixar todo mundo falar. E, sei lá, chega um momento que a gente começa a se vender e para ganhar dinheiro e alçar voos maiores, a gente
abandona a nossa premissa tipo, inicial. o iFood não deixou a gente trazer tal convidado. É, Tá ligado? é. Eles fizeram um compromisso, né, de ser um partido que dizia que ia mudar tudo e se entender com as pessoas que queriam conservar tudo como estava. Foi uma escolha pragmática dos dirigentes do PT. Num certo sentido, deu certo, que o PT chegou à presidência da República. Mas, em outro sentido, não deu tão certo, não, porque agora está tudo no impasse. O PT é um partido com grande dificuldade de mobilização. Vocês viram, né? O impeachment da Dilma, a reação do PT foi muito fraca. O sentimento anti-PT no Brasil também cresce, e eu não sei se ainda cresce, mas é bem grande. Isso até certo ponto é natural. Mas se você tiver uma política firme, você vai ter uma polarização. Vai ter gente a favor e contra. Isso eu acho que é natural. O que eu acho que é ruim é que você não tem um partido capaz de lutar efetivamente. Você tem um grupo de parlamentares, é isso que o PT é. É um grupo de parlamentares? É tipo um grupo, sei lá como falar. É o Tipo que quer dizer que eles não têm uma ideia que os liga? Tem. Não, eles têm uma ideia vaga, né? Tanto que a gente pode ver que a cada eleição eles apresentam propostas políticas diferentes, de conveniência e tal. Eles têm uma vaga orientação de esquerda, né? De que é preciso fazer reformas sociais, reformas políticas. Agora, quais são as mais importantes? Quais são as secundárias? O que tem que fazer no momento? Isso aí é muito vago. Entendi. Tá. E aí, o grupo que formou o PCO, esse grupo que saiu, todo mundo estava dentro do PT? Foi todo mundo expulso do PT. Tá. E foram expulsos porque faziam parte de uma agenda que o PT não queria comprar. Exatamente. Basicamente. E que eles achavam que estava incomodando o desenvolvimento dessa política pragmática. Entendi. Tá. Faz sentido analisando assim, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma coisinha aqui. Uma certa vez, um companheiro nosso foi na antiga SNI, baseado na lei de liberdade de informação, e pegou o relatório do SNI sobre ele, que ele precisava para ele ia dar entrada em alguma coisa, não sei se ele era funcionário do Correio, dar entrada na anistia no Correio, alguma coisa assim. E aí veio o relatório. E o relatório falava o seguinte: Causa Operária, que a gente era conhecido pelo nome de Causa Operária. É um grupo pequeno, mas muito organizado, muito aguerrido, e tem a capacidade de desestabilizar a situação política no Brasil. Caralho. Porque estava dentro do PT. Aham. Quer dizer, você é um grupo pequeno, mas você está dentro de um partido grande. Então você pode influenciar. E eu acho que daí que surgiu o problema. A gente não podia ficar mais no PT. Pode crer. mas isso, por outro lado, enfraqueceu o movimento da causa operária também, não enfraqueceu? Para nós foi um período muito difícil. Nós ficamos num isolamento total. O PT, na esquerda, naquele momento, era como a Igreja Católica na Idade Média. Ou você estava na igreja ou você não estava em lugar nenhum. Nós ficamos num ostracismo total, num isolamento completo. E como é que vocês continuaram... como é que vocês conseguiram alcançar a legalização? Esse daí foi uma proeza, eu acredito. Na época era muito difícil legalizar um partido, mais difícil do que a legislação atual. Você precisava ter um determinado número de filiados, você precisava estar num determinado número de estados, sei lá, 10, 15 estados. Nesses estados você precisava ter um determinado número de cidades, e em todos esses lugares você precisava ter filiados. Quer dizer, era... Monumental, Isso aqui é Brasil, você imagina, né? Aí o que nós fizemos? Nós falamos, vamos encarar essa dificuldade. Mas tu acredita que ela é desleal? Isso daí é desleal ou isso é necessário? Nossa, não, isso é uma verdadeira loucura. Basta ver o que a gente fez. Nós mandamos, por exemplo, 3 companheiros para Rondônia, onde a gente não conhecia ninguém. Os companheiros chegaram lá, alugaram um quarto de hotel, e no dia seguinte foram na cidade, batiam na porta e falavam, nós estamos legalizando um partido. Você imagina esse trabalho? Porque a gente não tinha dinheiro, não tinha isso que eu ia te perguntar, né? como é que financia tudo isso? Era muito complicado. Quantas pessoas? Você tinha que tirar do bolso, você tinha que
fazer uma vaquinha, pedir ajuda para algumas pessoas e tal. Nós fomos, Espírito Santo, Roraima, Rondônia. Nós escolhemos os estados menores, porque nós falamos aí é mais fácil de legalizar. Então, esses estados, Acre, Rondônia, Amapá e tal, nós fomos para todos. E dos grandes, nós escolhemos Rio de Janeiro, fizemos em São Paulo também, Espírito Santo e outros estados. Quer dizer, isso é um grupo naquela época era um grupo de 200 pessoas, sem nenhum tostão no bolso, isolado de tudo, de todo mundo. Era uma loucura. Pode crer. E aí, fazendo essas viagens todas, vocês conseguiram coletar o que vocês precisavam para que o partido fosse criado. Que é o que exatamente? Pessoas filiadas, é isso? Pessoas filiadas. Você tinha que convencer uma pessoa que nunca viu você na sua vida A te apoiar politicamente. a se filiar a um partido que ele nem sabia o que era exatamente. Sim. E era uma outra, tipo, não é igual hoje em dia que você tem a rede social, que você pega e faz um vídeo explicando todas as suas ideias. Na verdade, não tinha nem telefone celular naquela época. É verdade. Então era monumental mesmo. Para se comunicar com o cidadão que estava numa paz, tinha que ir para casa ou tinha que estar num... Orelhão. A gente tinha uma sede partidária, eu acho. Você tinha que pegar o telefone, ir no orelhão. Que merda. Era uma coisa assim, pré-histórica e muito complicada. Como a gente estava na metade desse processo, a gente tinha avançado bastante. Já tinha fechado 3 ou 4 estados, a gente precisava de 7, 8. A legislação mudou. Para pior ou para melhor? Para pior ou para melhor? melhor. Para melhor? Mudou para melhor. A legislação dizia o seguinte: quem define as quantidades é o partido. O partido tem que dizer como é que ele precisa, quantos diretórios, quanto isso, quanto aquilo que ele tem que fazer. Aí um companheiro nosso um dia chegou na reunião e falou: olha isso aqui da mudança da legislação. E leu. Daí a gente pensou, né, conversamos com o advogado, falamos: está aqui. Nós vamos reduzir esse trabalho. E aí a gente entrou com um processo misto. Metade era lei antiga, metade era lei nova. Eu me lembro até que eu fiz uma entrevista com o juiz do TSE, nesse momento aí, e ele falou: bom, o caso de vocês é muito original, porque vocês pegaram uma parte da lei antiga, uma parte da lei nova, nós estamos num período de transição, e aí nós conseguimos legalizar. Entendi. Interessante. E aí, depois que legaliza um partido, como que foi para vocês isso? O que causou? Tipo, qual que é o próximo passo? Qual que é o vocês efeito fizeram? prático de ter um partido legalizado e tal? Agora vocês podem concorrer, né? Concorrer nas eleições. O que também era um desafio, até hoje para nós. Primeira eleição, nós lançamos, acho que 6 ou 7 candidatos no país inteiro. E a gente nem sabia como fazia uma eleição. Nunca tinha direto... A gente tinha participado no PT, mas o PT é um tapete voador. Era uma máquina gigantesca. Agora, você fazer sozinho, muito complicado. Sem dinheiro nenhum, então, nem falar. Aí nós começamos esse processo de participar das eleições. Agora, você legalizar um partido tem outras vantagens. Você adquire uma personalidade institucional. Você aparece por aí, as pessoas... é mais fácil das pessoas conhecerem. Vou dar um exemplo. Vocês, com certeza, ouviram falar do PCO já várias vezes. Sim. Mas vocês não ouviram falar das cerca de 70 organizações que têm nome de socialista, revolucionário, que existem no Brasil. Vocês nunca ouviram falar. Não mesmo. Não mesmo. Eu estava lendo uma matéria hoje no programa que eu faço de uma tendência marxista revolucionária. Vocês nunca ouviram falar. Eles ainda têm a vantagem de estar na internet. Naquela época não tinha internet. Naquela época, tudo que a gente tinha era o nosso jornal, né? Que nós temos até hoje, jornal impresso. Então, você tinha que chegar nas pessoas com panfleto, com jornal, é uma coisa muito complicada.